Olá, bom dia, turma! Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Hoje iremos da história. Hoje nós vamos fazer a revisão do que nós já estudamos, né? Regime militar, JK, Juscelino Kubitschek, censura e entre outros assuntos, tá bom? As páginas serão 287 e 288. Então vamos lá. Crianças, nós vamos iniciar nossas atividades na página 287. Nós vamos fazer um resumo do que nós já estudamos em história. Vamos finalizar esse capítulo hoje. Então, vocês vão completar essas lacunas, né, com essas palavras que estão aqui. JK, que é o Juscelino Kubitschek, que foi o nosso presidente. Os candangos, que foram os construtores, né, que construíram uma cidade. Brasília, que é o nosso Distrito Federal, e o consumo. Então, vocês vão ler a frase de acordo com o contexto da frase e vocês vão completando. No governo de... Quem está governando aqui? Quem que governa? Teve início a construção de a nova capital do Brasil. Tá bem fácil, né? As pessoas que trabalhavam em obras em Brasília eram conhecidas como... na década de 1950 houve um aumento no... Então, assim, tá bem simples de se completar. Aqui na número 2, vocês vão ligar de acordo com as suas características, né? Censura, resistência e direta já. Então, crianças, o que foi a censura? A censura foi algo que o governo fiscalizava, impedia a circulação e produção cultural de quem não apreciava o governo. Então, eles impediam que essas produções que não apoiavam o governo não fossem circuladas diante da população. Então, vocês vão verificar essas informações e vão ligar. Mas se vocês tiverem dúvida relacionada a esse conteúdo, vocês podem voltar na página 261. Vou mostrar para vocês. Na página 261 está explicando a censura, a maneira como que as pessoas viviam naquela época, tá bom? A resistência, né, foi algo que mesmo sob forte censura e repressão, as pessoas lutavam de maneiras variadas para resistir à violência e às arbitrariedades do governo. O que é arbitrariedades? O governo não tinha normas, não tinha regras, eles faziam o que eles bem queriam e entendiam. Então, isso era a resistência. E a página 266 está falando sobre a resistência à ditadura, tá bom? Se vocês tiverem dúvida relacionada a resistências, vocês podem retornar também nessa página, 266, tá bom? As diretas já, crianças, ela, no caso, milhões de brasileiros que pediam o fim da ditadura e voltar à democracia. Então, a campanha da direta já alcançou diversos setores da sociedade brasileira em 1984. Então, reuniu milhares de pessoas e foram fazer manifestações em todo o país. Então, se vocês tiverem dúvida relacionada a esse conteúdo, vocês podem retornar na página 271. Vou mostrar para vocês. Aqui está falando sobre as diretas já, tá bom, crianças? Se vocês tiverem dúvida, é só vocês retornarem na página 271. Crianças, então, na atividade 3, né, tá pedindo o seguinte: utilize informações do capítulo e reflita sobre os seus argumentos e escreva uma frase defendendo a democracia. Então, vocês vão elaborar uma frase defendendo a democracia. Lembrando o seguinte: nós vivemos numa política democrática, onde podemos votar, dar nossa opinião, nos expressar. Vocês lembram que antes era um regime militar, onde as pessoas não podiam falar nada, o governo tinha razão, o governo, ele muitas das vezes, ele reprimia as pessoas, torturava se caso não tivesse de acordo com o governo, censurava. Então,
Melhorou, né? Porque nós vivemos num país democrático. Então, vocês vão elaborar uma frase onde defenda a democracia. Ok, crianças? Na página 288, observe as imagens a seguir, escreva frases comentando sobre o que foi representado. A Constituição de 1988, aqui, né, moradias precárias em Salvador, vocês vão escrever uma frase referente a essas moradias precárias e também os congestionamentos, tá bom, crianças? E aqui, ó, campanha do combate à violência contra as mulheres. Então, vocês vão escrever frases referente a essas imagens. Lembrando, crianças, que a Constituição de 1988, ela foi aprovada, uma Constituição que garantiu muitos direitos aos cidadãos brasileiros, que antes não tinham e a partir de 88 passou a ter. Se vocês tiverem dúvida relacionada a esse conteúdo, vocês podem retornar na página 276, que está mostrando, né, está falando sobre a Constituição de 88 e está mostrando, né, os direitos da população. Crianças, tanto a fotografia, né, moradias precárias, quanto os congestionamentos, o que acontece, criança? É devido ao que? Aos problemas urbanos. Por que acontece? Muitas pessoas foram morar nas cidades, nos centros urbanos. O que aconteceu? Aconteceu um crescimento muito grande, muito desordenado, e isso acarretou diversos problemas sociais, como moradia, como saúde, como educação e entre outros, tá bom? Se vocês tiverem dúvida relacionado a esse conteúdo para formular as frases, vocês podem retornar na página 279. Aqui, criança, aqui está mostrando, né, os problemas urbanos, está falando sobre os congestionamentos, falta de acessibilidade, moradias precárias. Então, tá mostrando aqui, tá bom? Se vocês tiverem dúvida para elaborar as frases, é só voltar na 279. E essa última imagem, crianças, está falando sobre basta, né, a violência contra as mulheres. Então, vocês vão elaborar uma frase referente a essa figura, né? Muitas mulheres, infelizmente, sofrem violência, né? Então, isso é uma maneira de estar ajudando as mulheres e também ela ter os seus direitos adquiridos, tá bom, crianças? Hoje nós estudamos história, nós fizemos uma revisão de tudo que já estudamos, né? Espero que vocês estejam entendendo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão falando comigo que eu posso ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.